Meu nome é Nayara Bianchi, tenho 36 anos, sou advogada, mestre em Direito e atuo na resolução alternativa de conflitos nas áreas familiares e empresarial. A minha trajetória ela não começou propriamente com direito, eu venho de uma família muito simples. Quando eu tinha 10 anos, os meus pais se separaram e a minha mãe foi morar sozinha, com 3 crianças pequenas, e eu precisava ajudar a minha mãe a cuidar dos meus irmãos. Com 13 anos eu comecei a trabalhar, foi meu primeiro emprego, e eu trabalhava como auxiliar de dentista. Uma vizinha que morava próximo da nossa casa, a secretária dela pediu férias e ela me convidou para atender o telefone e recepcionar os pacientes. Mas eu sempre tive, a minha mãe sempre me ensinou muito a fazer tudo que a gente fazer com muita excelência, com muito primor, a se dedicar, a sempre fazer mais do que aquilo que foi pedido pra gente, a fazer o melhor que a gente pode. E em pouco tempo, essa dentista ficou muito satisfeita com o meu trabalho, porque eu realmente me dedicava. Ela não me pediu para vestir roupa branca, mas eu, com muita dificuldade, comprei uma troca de roupa branca, era a única que eu tinha, mas eu ia vestida de branco. Ela não me pediu para varrer a frente, mas eu chegava e varria a frente. E ela percebeu que realmente eu tinha muita vontade de fazer, de crescer, de aprender. E em pouco tempo, ao invés de só estar atendendo o telefone, eu estava ajudando ela a trocar a borrachinha de aparelho, depois eu estava fazendo outras coisas mais voltadas com a odontologia e não só com o secretariado, e acabaram os 30 dias e aí ela me indicou para outra colega. E desde então eu nunca parei de trabalhar. E nós passamos por muitos momentos difíceis quando os meus pais estavam separados, até de passar fome mesmo, de não ter o que comer em casa. Eu me recordo uma vez que a minha irmã sofreu um acidente, quebrou o braço, e uma vizinha foi nos visitar enquanto a minha mãe estava trabalhando, e aí na geladeira tinha um ovo e uma salsicha. E aí eu pensei, o que eu vou fazer? Porque são 3 crianças e uma vizinha, não dá para todo mundo comer, e eu meio sem jeito. E aí eu tive uma ideia, eu vi pó Royal na geladeira e eu pensei, pó Royal faz o bolo crescer, então vai me ajudar. E aí eu coloquei pó Royal no omelete, e não era como na propaganda para ficar fofinha, era porque não tinha mesmo para fazer aumentar. E teve outra situação também que eu lembro de nós não termos leite para tomar e a minha mãe pegar numa cesta básica uma lata de leite condensado, bater com 1 litro de água para fazer leite. E eu dizia para ela, mãe, é o melhor leite que eu já tomei na minha vida, porque é docinho. Então eu vivenciei essas situações assim de muita escassez durante a minha infância. Depois eu tive um período em que a situação melhorou, os meus pais casaram novamente, constituíram uma família novamente, e nesse período eu vi meus pais estudando. Meu pai foi fazer faculdade de Direito, a minha mãe foi fazer faculdade de Pedagogia, e eles foram grandes referenciais para mim, porque nós nunca tivemos nada fácil, nós não tínhamos, recursos, mas eles sempre me mostraram que quando nós temos um objetivo na vida e você realmente se propõe a fazer algo e você batalha e você vai atrás do seu sonho, você consegue. Então, durante toda a minha adolescência, eu ajudei os meus pais, eu já tinha trabalhado como auxiliar de dentista em vários consultórios, e num determinado momento meu pai montou um escritório e aí precisava de mão de obra, e aí eu fui ajudá-lo, fui contribuir ali com a família. E ele foi fazer faculdade de Direito, então lá no convívio familiar, no escritório que a gente tinha, que era uma imobiliária, a gente já tinha muitas questões jurídicas e eu sempre fui aprendendo muito, sempre tive muita vontade de aprender, de conhecer mais, e ficava encantada, porque ele vinha e contava os casos jurídicos, as coisas que aconteceram, os exemplos que os professores davam, e aí eu fui ficando muito encantada, apesar de que eu não queria muito fazer direito, eu queria fazer odonto, mas eu fui ficando tão encantada pelo direito, pelas coisas que o direito propiciava na vida das pessoas, como o direito resolvia problemas, como as pessoas buscavam alternativas ali, tinham subsídio no direito, e eu fui ficando apaixonada. E aí, por influência do meu pai, eu fiz faculdade de Direito. Hoje sou muito feliz da minha profissão, sou muito realizada, principalmente pela advocacia que eu empreendo hoje, que é uma advocacia um pouco diferente do que a maioria dos advogados faz. Então eu sempre olho para os meus clientes de uma forma diferente, não apenas como um número, mas eu realmente enxergo no problema que eles me trazem, que eu tenho os instrumentos para solucionar. E muitas vezes o instrumento não é só um processo, tem uma série de situações, uma série de mecanismos que a gente pode utilizar para resolver esses problemas, e eu lanço mão de tudo que eu sei, de todo o conhecimento que eu tive, não só jurídico,
mas de toda a minha vida, de gestão empresarial, quando eu tinha imobiliária junto com os meus pais, de gestão de pessoas, um conhecimento que eu fui adquirindo durante toda a minha vida e que eu entendo que acrescenta muito, que agrega muito hoje, né? Fui fazer faculdade de Direito por influência do meu pai e na faculdade eu conheci o Rafael. Eu estava no primeiro ano e ele estava no último ano, nós tínhamos uma amiga em comum e essa amiga nos apresentou, né? Disse para mim assim, olha, tem um amigo meu querendo te conhecer. E eu lembro até hoje, nós estávamos assim na calçada da faculdade e a primeira coisa que ele falou para mim, ele falou assim, oi, tudo bem? Você acha que eu sou um rapaz sério, muito sério? Aí eu falei, não, acho que você é normal. Pensei, por que tá me perguntando isso, né? Que coisa sem pé nem cabeça. Mas ele já estava me sondando, conversando comigo, e ele fala que a forma como eu respondi, ele se encantou pela minha resposta, que eu não dei muita moral para ele. E aí ele pediu para minha amiga marcar um encontro, a gente saiu e aí eu fui me apaixonando por ele. Ele sempre foi muito inteligente, muito carismático, e ele começou a me dar aula, na verdade, né? A gente não começou a namorar de cara. Eu tinha uma prova muito difícil e aí ele me convidou, falou, olha, se você quiser estudar, eu posso te ajudar e tudo mais. E ele começou a me dar aula durante a faculdade. E aí nessas aulas ele começou a me pedir um beijo e a gente começou a namorar. E desde então estamos juntos. E aí no ano que eu me formei, nós nos casamos. E depois que nós nos casamos, a gente começou o Pereira Lima Advocacia, que começou inclusive na sala da nossa casa. Sem mobília de escritório, sem muitas coisas, só mesmo com a nossa força de vontade, com o nosso gás de trabalhar, de empreender. E o Rafael atendia sentado ali na sala de casa mesmo, mas em pouco tempo nós já tivemos várias pessoas procurando, o Rafael sempre foi muito conhecido, as pessoas tinham confiança no nosso trabalho, confiança no nosso conhecimento, e aí em pouco tempo a gente, da sala de casa, abriu o escritório e aí o Pereira Lima começou a tomar um formato mesmo empresarial, digamos assim. Hoje, eu, além de atuar na área de família e na área de solução de conflitos alternativas, eu também atuo na gestão do escritório. Atualmente, o Pereira Lima está na sua sede própria, um escritório moderno, com estilo neoclássico, como nós sonhamos. Ficamos por alguns anos trabalhando e dedicando esforços financeiros e tempo para a realização de tudo isso. É um projeto que é a realização de um sonho para a gente, na verdade, né? Nós sonhamos com cada detalhe, com cada elemento, tudo sempre pensando em trazer um melhor conforto para os nossos clientes, um melhor conforto para a nossa equipe, que hoje tem crescido, e dessa forma a gente consegue atender melhor os clientes, consegue trazer mais recursos, tecnologia. Então a gente tem investido mesmo, não só na estrutura física, mas na mão de obra, qualificando todas as pessoas que trabalham conosco. Então nós investimos realmente em cursos, em certificações, nós investimos no conhecimento e investimos também em tecnologia para trazer para os nossos clientes o que há de mais moderno, o que há de melhor hoje no mercado. Então é possível a gente trazer parâmetros de jurimetria, possibilidades, percentuais, questões numéricas relacionadas às ações, às demandas. Isso ajuda muito na tomada de decisões e nós primamos muito pelo conhecimento, primamos muito pelo bom atendimento, pela qualidade. E uma das bases do escritório, uma das premissas do escritório é lapidar jovens talentos, porque eu e o Rafael, nós começamos muito jovens e assim como muitas pessoas contribuíram para a nossa formação até hoje, nós queremos contribuir para a formação de outras pessoas também, né? Ensinar aquilo que a gente já vivenciou, aquilo que a gente já teve como experiência, para contribuir para essa juventude que está chegando aí, que tem muito conhecimento, que tem muita qualificação e que tem vontade de trabalhar. Um caso que me emocionou muito foi no final do ano passado, meados de dezembro, uma família nos procurou e eles tinham uma filha de 7 anos e ela tinha dermatite atópica. E dermatite atópica, ela causa lesões, ressecamento na pele, então esse ressecamento é tão profundo, é tão severo que provoca cortes, lesões na pele, então machuca bastante a pessoa, além de ser visualmente estranho de se ver, né? Não é uma coisa bacana,
para a pessoa que tem, gera muito desconforto também, né? Físico mesmo, gera dor, não é todo tipo de roupa que pode usar, não é todo tipo de produto químico que pode ter contato, é bem dolorido. E essa menininha, ela tinha muitas lesões da pele, muitas mesmo. E quando ela veio na segunda vez com os pais no escritório, eu lembro até hoje, ela veio bem acanhada, bem tímida, veio com o uniforme da escola e um livro. E aí eu comecei a perguntar, e aí, o que você gosta de fazer? E ela falou que o que ela mais gostava de fazer era ler. E a mãe já tinha me confidenciado que ela tinha uma dificuldade de se relacionar com outras crianças por conta da situação de saúde dela, né? Por conta que as crianças olhavam visualmente e geravam um pouco de estranheza aquelas lesões na pele dela. E eu perguntei para ela, que estava chegando no final do ano, o que ela gostaria de ganhar de presente de final do ano. E ela me falou que ela gostaria de ser curada, né? Que era o que ela mais queria, era acabar com aquelas lesões na pele dela. E aí quando nós fomos fotografar, era tão grave as lesões, que ela não podia nem usar roupa íntima, de tão grave que era. E aí eu falei para ela que eu ia me esforçar muito, que a nossa equipe ia trabalhar muito para conseguir. E graças a Deus a gente conseguiu o medicamento no dia 26 de dezembro, não foi no dia 25, mas no dia 26 de dezembro a nossa equipe fez um trabalho de muita excelência e nós conseguimos a medicação. E hoje ela está tomando a medicação e está completamente sem lesões na pele, tem uma vida normal, pode usar todo tipo de roupa, pode brincar, pode ir na areia, tem amigos, e ver que o nosso trabalho contribui para dar uma melhor qualidade de vida para a pessoa não tem preço, assim. Foi uma coisa que mexeu muito comigo. Eu olhava para aquela menina e lembrava da minha filha, né? Assim, a dor de não poder brincar, de não poder ir na areia. Eu fiquei muito impactada com aquilo. E hoje muito feliz por nós termos conseguido. Bom, eu sou mãe de 2 meninas. A maternidade é um grande desafio. Existe uma frase que é conhecida por todas as mulheres, por todo mundo, que ser mãe é padecer no paraíso, e eu sempre digo que quem disse essa frase realmente sabia o que estava dizendo, porque é uma coisa muito boa, mas em alguns momentos é bem difícil, é bem desafiador também, mas eu amo muito as minhas filhas, faço de tudo para trazer para elas aquilo que eu aprendi durante a minha vida, para que elas tenham os princípios que eu tive, para que elas sejam pessoas gratas a Deus por tudo, para que elas possam enxergar e contribuir para um mundo melhor. Eu sou uma pessoa muito exigente, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa muito compreensiva também. E eu sempre acredito nas pessoas, então muitas vezes acontece uma situação e eu sempre olho o copo meio cheio e eu sempre penso e acredito nas pessoas. Então, se alguém fez algo que não foi tão positivo, eu sempre acredito que a pessoa talvez não teve a intenção, talvez ela não percebeu. E eu sempre digo para todo mundo que a gente pode dizer qualquer coisa, desde que a gente tenha uma forma correta de dizer, de se comunicar. Adoro criar regras e tem até uma brincadeira, todo mundo que me conhece assim mais intimamente sabe de uma história que há muito tempo atrás, quando eu e o Rafael nós namorávamos, nós estávamos num grupo de amigos fazendo uma brincadeira. E aí no meio da brincadeira tava todo mundo falando e era um jogo. E eu falei, não gente, calma, para, espera um pouco. A gente precisa criar umas regras para esse jogo porque ele tá meio confuso. E aí foi só tiração de sarro, todo mundo ficou me zoando, né? E até hoje, toda vez que eu falo, alguém que me conhece, que lembra dessa história que estava presente, fala, você quer criar regras, né? E eu realmente sou essa pessoa, que quero criar regras, quero criar procedimentos, quero criar protocolos, quero maximizar o tempo de todo mundo, quero achar soluções para os problemas, por mínimos que sejam, e tô sempre tentando conciliar todo mundo, tô sempre tentando achar uma forma de melhorar a comunicação das pessoas e fazer elas entenderem os sentimentos umas das outras e se comunicarem de forma melhor. E fica tudo bem, eu sempre quero que tudo fique bem, né? Acho que toda mãe quer um pouco isso. Eu adoro jogar tênis, fazer musculação por obrigação, não por escolha, porque eu entendi que eu preciso de músculo se eu quero ter uma velhice melhor. Então não é algo que eu gosto muito, mas eu faço porque é preciso, que também é uma coisa que eu aprendi durante a minha vida, que a gente não pode fazer só o que quer, a gente tem que fazer o que precisa ser feito, né? A vida adulta é assim, para todas as áreas da nossa vida, então a academia é uma delas. Tenho muitos sonhos, sou uma pessoa que gosto de cuidar da minha família, da minha casa, do meu marido,
A família é um pilar muito importante para mim, que faz todo o sentido da minha vida. Então eu invisto muito tempo na minha família, nas minhas filhas, na minha casa, no meu marido, e sou muito agradecida por Deus, por tudo que eu já vivi. Me relembro sempre de onde eu vim, de todas as dificuldades que eu passei, de todos os momentos de perrengue. A gente brinca dos dias de luta e os dias de glória, né? Eu penso que a gente nunca pode esquecer. E a Nayara é essa pessoa. Exigente sim, muito brava com as crianças, mas ao mesmo tempo coração mole. Eu brinco que, como mãe, eu sou vários personagens, então eu tenho um personagem em casa que é a Alfreda, e a Alfreda, ela leva embora crianças que não escovam o dente, e aí é uma forma de fazer as crianças escovarem o dente e comerem. Então eu interpreto vários personagens assim, e sou essa pessoa, sempre disposta a melhorar, sempre disposta a entender o outro e de dar o meu melhor. Durante a minha vida, durante a minha trajetória, eu me tornei uma pessoa muito perseverante. E uma coisa que, toda vez que eu ouço a palavra não dá para fazer isso, não pode fazer isso, eu sempre pergunto, mas como a gente faz para fazer então? E falando da minha área profissional, eu sou assim, profissionalmente. Todas as vezes que eu recebo um problema, eu tento olhar aquele problema não só por um prisma, eu olho por todos os prismas. Então, se não dá para fazer desse jeito, se não dá para resolver assim, como é que a gente pode fazer para resolver? O que eu tenho que fazer para resolver? Com quem eu tenho que falar para resolver? Como que a gente pode resolver isso? Eu aprendi isso durante a minha vida. Meu pai me falava muito isso. Você não precisa saber tudo, mas você precisa saber quem sabe e resolver. Então, hoje, resolver problemas, resolver conflitos é algo que move a minha vida. Eu me sinto muito realizada quando eu consigo resolver um conflito, um problema de algum cliente. E eu me dedico muito para isso e eu trabalho, estudo muito para isso. Para você que está começando, não vou mentir para você, o começo é muito difícil. Não é fácil a advocacia, como qualquer outra profissão, requer muita estudo, dedicação. Quando nós começamos, nós trabalhávamos até muito tarde, começávamos muito cedo, sem almoço, abrindo mão de muitas coisas, abrindo mão nos finais de semana de estar com a família, para estudar, para se dedicar. Mas eu quero dizer para você que a advocacia é uma profissão muito nobre, é uma profissão que é muito importante para a sociedade e que nós podemos fazer a diferença onde quer que nós estejamos. E você pode ser a diferença na vida de uma pessoa, você pode ser a diferença na vida de uma família, você pode ser a diferença para uma pessoa que está morrendo e precisa de um medicamento, precisa de uma cirurgia. Então, durante a sua caminhada, durante a sua jornada, não se esqueça dos seus princípios, dos seus valores e realmente se dedique, realmente olhe para as pessoas, para os seus clientes, como pessoas que realmente dependem do seu trabalho, do seu esmero. Durante toda a nossa jornada, a gente nunca teve preguiça de fazer qualquer coisa que seja, desde servir o cafezinho para o seu cliente até fazer uma sustentação oral. Você precisa se dedicar e qualquer coisa que você faça, faça bem feito, faça com esmero, faça com capricho, dê o seu melhor. Com certeza você vai obter sucesso na jornada.